Como os seres humanos evoluíram? Hoje nós vamos aprender sobre este milagre evolutivo, assistindo um pedaço de um podcast aí, de 3 horas de duração, em que um biólogo evolucionista foi entrevistado exatamente sobre esse tema, tá? Eu não assisti o podcast, ok? Eu escolhi a parte ali em que eles discutem a evolução humana, tá? Se tiver outra parte interessante que alguém quiser me sugerir do podcast, me falem, tá? Mas sem delongas, vamos avaliar aí o que ele tem a dizer sobre a nossa origem. A gente tem é que de uma dessas linhagens, né, de mamíferos, que são os primatas, a gente vai ter a evolução da nossa espécie. Como é a nossa espécie, obviamente, isso tem um interesse bastante grande. Então, muita gente estudou esse negócio. Tá? E a gente tem um conhecimento relativamente, não vou dizer completo, porque nunca é completo, mas a gente tem um entendimento bastante bom de como foi a evolução humana. Para sintetizar, né, uma dúvida que tinha ali até a década de 80, talvez até 90. Quem é o nosso parente mais próximo, gorila ou chimpanzé? Como é que se resolveu isso, sequenciando o DNA? Se comparou o sequenciar de Homo sapiens, que é a nossa espécie, com o chimpanzé e o bonobo, que é uma espécie parecida ali de chimpanzé também, do gorila, pegaram também o orangotango e pegaram o gibão, isso aqui são os nossos parentes mais próximos, e traçaram a árvore filogenética, a árvore da vida desse pequeno grupo. E o mais próximo de nós é o chimpanzé. Tá, já tem vários problemas aí, ok? Primeiro, traçar uma árvore filogenética não é traçar a história da vida de um grupo, ok? Você vai escutar isso em todo lugar. A questão é que a árvore filogenética, ela já parte do pressuposto que existe a ancestralidade comum. Então você não pode determinar o parentesco de algo, ou melhor, provar que algo é aparentado com outro algo, se o seu modelo já pressupor que parentesco entre esses grupos ocorre, tá? Se você tomar a ancestralidade comum como um axioma, né, isso é um fato, o meu modelo vai simplesmente se utilizar do que eu acredito ser caracteres homólogos, ou caracteres que são similares, porque eu presumo que foram herdados de um ancestral comum. Então você vai tentar aí bolar uma árvore que maximiza essas similaridades, ok? Então essas similaridades podem ser a nível genético, pode ser a nível morfológico, pode ser os dois. Então basicamente é isso que a árvore está fazendo. Você pega, sei lá, um gene, você vai olhar a similaridade de nucleotídeos entre os diferentes grupos que você está aí comparando e ver quais agrupam. Tá? Óbvio que tem vários parâmetros que tem que ser levado em consideração, né? Por exemplo, a taxa de mutação, etc. Mas basicamente é isso, você está agrupando baseado em similaridade. Só que esse agrupamento ele já pressupõe que a similaridade ela é fruto da ancestralidade. Então você não pode utilizar da árvore filogenética para provar ancestralidade, porque você cai em uma circularidade, ok? E a árvore não é uma história da vida porque você não estava lá para saber o que aconteceu, né? Mesmo se você assumir as premissas evolucionistas. E assim que você analisa um gene diferente ou aumenta o número de indivíduos, essas árvores elas trocam a topologia completamente. Então, como você pode ter traçado a história da vida dos organismos, se essa árvore ela é uma working hypothesis e ela pode cair amanhã, entendeu? Então é uma hipótese. Tanto quando você produz uma árvore diferente, você refutou a hipótese da topologia da árvore, mas você nunca refuta a ancestralidade comum universal, porque ela é pressuposta pelo modelo, ok? E ele fala aí que esse problema, se o ser humano era mais aparentado com o chimpanzé, ou com o gorila, ou com o orangotango, blá blá blá, e fizeram a árvore filogenética e deu bonobo e chimpanzé como grupo irmão de humanos. Interessante, porque a mesma árvore filogenética, se você for olhar, e tem um artigo que vai sair na Nature agora, inclusive eu participei de um congresso de evolução em biologia molecular ano passado, em que eles apresentaram esse trabalho do cromossomo Y dos Great Apes, tá? Se você pegar o cromossomo Y humano, ele é mais parecido com o do gorila do que com o do chimpanzé, tá? Então, você tem aí a mesma árvore filogenética dando resultados contraditórios, né? Como você teria, então, um parentesco maior com o chimpanzé, mas o seu cromossomo Y seria mais similar ao do gorila?
Aí você vai, obviamente, criar as hipóteses ad hoc. Talvez o chimpanzé houve uma alteração muito grande no cromossomo Y que o tornou totalmente diferente da linhagem aí humana, que tem, sei lá, a condição mais ancestral que está presente ali no gorila. Então veja que como a ancestralidade comum ela é um axioma, a ideia do parentesco ela nunca vai cair. Você vai ficar simplesmente criando hipóteses alternativas para justificar os padrões que não deveriam estar lá, ok? Então, só para ficar bem claro, que tem muita gente por aí que fala, como se a árvore filogenética fosse uma evidência empírica de parentesco. Olha, a minha árvore botou chimpanzé e humano junto, logo eles são mais parentes um dos outros. Não, não, não é isso que está acontecendo. Se você fizer isso, você está caindo em circularidade. Tá, o chimpanzé e o bonobo, né, são dois grupinhos ali, que são o nosso grupo irmão. E pela taxa de substituição de DNA e pela calibração dos fósseis, a gente tem uma estimativa bastante boa que essa divergência, esse ancestral comum de chimpanzés e humanos divergiu há cerca de 6 milhões de anos. Tá? Então, há cerca de 6 milhões de anos, havia um ancestral comum que deu origem às duas espécies de chimpanzés, que é o bonobo e o chimpanzé, e a Homo sapiens também. Tá, então veja, de novo, o que está acontecendo aqui? Você pega os genes ou o gene, que quer que seja, que você está comparando, você vai olhar quantos, por exemplo, quantos nucleotídeos tem de diferença entre o gene no chimpanzé e no humano, né, quantas letrinhas são diferentes. Se você sabe ou estima qual que é a taxa de mutação, você faz aí um pensamento reverso para ver quanto tempo levaria para você gerar as mudanças que você está observando. Né? Supondo que os dois são iguais, e agora você tem, sei lá, 10 letras diferentes, supondo uma taxa de mutação de tal, né, por geração, quanto tempo levaria para gerar essas 10 diferenças? E aí você faz esse pensamento para trás e você chega, precisou de 6 milhões de anos para gerar essa divergência, ok? É assim que eles estipulam. Calibrar por fóssil é simplesmente informar um modelo, como por exemplo, se a sua taxa de divergência cair como 4 milhões de anos, mas você tem um fóssil muito mais antigo que contradiz isso daí, você cria um problema. Então, às vezes, esses modelos de relógio molecular, eles levam aí a presença de um fóssil para calibrar essa distância, tá? Para que as duas informações elas não fiquem muito distantes, entendeu? Mas olha só que coisa interessante. Deixa eu ver o que ele vai falar sobre isso. Tá. Agora sim, você falou que tinha várias espécies de humano. Nesse ramo... Peraí, antes que ele falar, porque já vi que ele vai trocar de assunto. Então ele fala que o relógio molecular calibrado te dá aí uma origem, né, da linhagem humana, uma separação da linhagem humana e do chimpanzé há 6 milhões de anos, ok? Só que tem um problema sério nessa narrativa. Porque se você pegar o registro fóssil, você tem, por exemplo, o Sahelanthropus e o Ororim, que são considerados da linhagem dos hominídeos, ou seja, a linhagem lá que os humanos pertencem, dos Great Apes. E eles já eram bipedais, no caso do Orihim, há 6,2 milhões de anos atrás, e o Sahelanthropus há 7 milhões de anos atrás. Só que o bipedalismo, ele ocorre somente na linhagem humana dos hominídeos, ok? Mas se ele está dizendo que o último antepassado de humano e chimpanzé, o molecular, está te falando que é 6 milhões de anos, como você podia já ter um organismo bipedal da linhagem humana há 7 milhões de anos? Você me fala. Porque presumivelmente um ancestral humano era quadrúpede, porque todos os outros primatas são quadrúpedes. Então veja aí as dificuldades, né? Aí o que você vai fazer nesse caso? Você vai empurrar o dado molecular para trás, né? Vai dizer, não, pera lá, alguma coisa está errada. Como eu disse, a ideia de ancestralidade comum ela nunca vai cair. Nunca vai ter um cara que vai dizer, bom, talvez chimpanzés e humanos não são realmente parentados. Isso não pode. Isso é inaceitável, porque é um axioma. Então o que você vai fazer? Você vai ajustar seu modelo. Não, pera lá.
ou esse bicho não era bipedal e nós estamos interpretando esse fóssil de forma errada, ou, sei lá, o bipedalismo evoluiu 2 vezes, aí inventa a convergência evolutiva, né? Mesmo se semana passada eles estavam dizendo que o bipedalismo é basicamente um milagre evolutivo, que só ocorreu uma vez, aí de repente deixa de ser um milagre e passa a ter ocorrido 2, 3 vezes, ok? O ponto é que você vai criando hipóteses alternativas para manter o axioma inabalável, ok? Então, só para te falar aí, para você entender essas coisas. Como que vem para o Homo sapiens, né, de evolução de 6 milhões de anos, o único que sobrou aqui vivo é a gente, é o Homo sapiens mesmo. Só que a gente sabe pelo registro fóssil que tiveram outras espécies, Homo erectus, Homo neanderthalensis e assim por diante, tá? E a gente conviveu com essas espécies, essas outras espécies humanas. Imagina que loucura. Talvez, quem sabe, né? Talvez a gente conviveu com essas espécies humanas porque elas não eram espécies humanas, elas eram humanas mesmo, né? Porque veja, o que você tem geralmente são fragmentos fósseis, ok? Você tem alguns bons esqueletos quase completos, mas em muitos casos você tem um pedaço da mandíbula que sobra, ok? E o biólogo, ele quer ser relevante, né? O antropólogo, que seja. Então ele quer batizar uma nova espécie, ele quer enxergar uma série de intermediários. Então, assim que tiver alguma divergência mínima morfológica, ele vai categorizar aquele fóssil como pertencente a uma outra espécie. Se eu procure aí agora, dá uma pausa, coloque Homo erectus e olhe para o fóssil do esqueleto que está ali presente. É o esqueleto de um humano, ok? Não há diferença. Estatura, isso é uma variação acidental, né? Você tem pigmeus hoje em dia. Então, o biólogo ele não acredita em espécie de verdade. Mas se você ler o Charles Darwin, você vai perceber que a evolução ela leva necessariamente ao nominalismo. O que existe são populações que estão mudando ao longo do tempo, espécies são categorias arbitrárias, são construções da sua mente. Tá? Então, o cara que categorizou uma coisa como espécie, o fulaninho daqui 10 anos pode grupar em outra espécie, falar que não é espécie separada, não. Na verdade, esse e esse são a mesma coisa, e isso ocorre demais. Inclusive, nessa historinha aí de evolução humana, o tanto de mudança. Isso aqui era Homo. O Homo habilis, será que ele é Homo mesmo? Ele é Australopithecus, porque ele tem tal e tal coisa. E, cara, se você estudar anatomia, você vai ver que a variabilidade que existe na espécie humana, em relação até estrutura muscular, é enorme. Se você ler o próprio Origem das Espécies, não Origem das Espécies, o segundo livro do Darwin, o Descent of Man, ele vai discutir no começo sobre a questão, não me recordo agora exatamente o capítulo, mas ele discute, ele nos dá informações de um anatomista que ele conhece, e o cara dá para um único músculo dezenas e dezenas de variações que ele já observou entre humanos, né, viventes. Então você categorizar uma espécie porque, sei lá, a mandíbula tinha uma conformação ligeiramente diferente aqui, cara, é isso que acontece, tá? Por causa da necessidade de se gerar, né, essa noção de uma linearidade no processo evolutivo, né? Sim, isso até 40, 50 mil anos tinha Homo neanderthalensis, até 100 mil anos, se eu não me engano, tinha Homo erectus ainda. É muito cedo, né? Próximo, né? Em comparação com tudo, né? E mais do que 100 isso, mil anos é pouco. E mais do que isso, a nossa espécie, Homo sapiens, ela hibridizou com o Homo neanderthalensis. Em média, né, se você tem uma ascendência europeia, que é também o meu caso, a gente tem em torno de 2 a 4%, salvo engano, de DNA neandertal na gente. Então veja isso. Então, o que eles estão chamando de espécie diferente, hibridizou. Veja que isso é tudo circularidade, né? Você vai chamar de hibridização se você já presume que eles são de espécies diferentes, né? Você não diria que um japonês tendo filho com um brasileiro, que isso é uma hibridização, apesar de eles terem genetic signatures, tá? Não, você poderia identificar em um banco de dados, sei lá, do UK, estatisticamente falando, você conseguiria adivinhar mais ou menos de qual etnia um grupo é, porque existem variações. Não porque eles sejam essencialmente distintos, mas
algumas regiões, se você está isolado o suficiente, você vai ter mutações que vão acumular, que são diferentes das mutações em outro local. Se não houver fluxo gênico, se elas não estiverem trocando aí, né, material genético, você vai acumular diferenças singelas, né, de alguns nucleotídeos, né, que não vão afetar em absolutamente nada aí o aspecto essencial da humanidade. Então, cara, aí você chama o Neandertal de espécie distinta, aí depois você descobre que Neandertal e humano, que você está chamando de Homo sapiens, estavam tendo relações e tendo filhos à torta e à direita, e você vai dizer que isso é hibridização. Pega aí, vai de novo, olha o esqueleto de um Neandertal. Até a caixa craniana dos caras, que é o que eles adoram usar como diferença entre as diferentes espécies aí. O Neandertal tinha uma caixa craniana ligeiramente maior do que o suposto Homo sapiens. Eram iguaizinhos eu e você, estavam lá fazendo pintura, enterrando os mortos, mas era espécie diferente. Inclusive nesse simpósio que eu fui na Itália ano passado, eu perguntei para a mulher que estava falando sobre Neandertal, eu falei, pera lá, você tem o que você está chamando de hibridização entre humanos e Neandertais. Isso para mim é uma clara evidência de que você tem a mesma espécie. E se você ficar chamando... Pense por isso, né? As pessoas não pensam nisso, né? Esse cara não pensa nisso. Imagine que ele esteja errado e que Neandertal não seja uma espécie diferente, sejam humanos, né? Com uma alma imortal, intelecto. Mesmo se você for um ateu esquerdista, é um humano, e você está chamando aquele indivíduo de uma espécie diferente, isso tira da dignidade daqueles indivíduos, porque eles eram humanos e você está chamando ele de uma espécie distinta. É esse tipo de pensamento que levou ao racismo científico, né? Ah, os negros são menos humanos, estão mais próximos do chimpanzé. Eu perguntei isso para ela, ela falou, olha, enquanto geneticista, eu acho que não são duas espécies. Uma mulher especialista em Neandertal, infelizmente não me lembro o nome dela agora, mas se você olhar lá, foi o SEMBI, né? Society of Evolutionary and Molecular Biology. Procura lá os speakers da conferência ano passado, julho, e veja quem falou sobre Neandertal, você vai descobrir quem é. Ela falou, eu não acredito que sejam duas espécies, mas essas espécies foram categorizadas antes do advento do DNA, das comparações genéticas, e o pessoal continua utilizando. Tá? Então veja, né, como é que a coisa funciona. Não, Neandertal mesmo, porque teve o Neandertal e Homo sapiens realmente transaram, né, hibridizaram há um tempo atrás. Só que a gente extinguiu provavelmente nós, né, Homo sapiens, extinguimos os Homo neanderthalenses. Mas a mesma história, né, o homem branco deve ter extinguido aí os seus coleguinhas, enfim. Mas aí assim, como é que a gente sabe esse negócio, né? No caso do Neandertal, a gente consegue DNA do Neandertal. Então isso é uma coisa interessante, né? Então a gente até sabe mais ou menos, em alguns casos, se foi um macho de Sapiens com uma fêmea de Neandertal que a coisa aconteceu. Isso é uma coisa recente. O genoma do Neandertal acho que é de 2010, se não me engano, que ele foi publicado. Agora, por as espécies mais antigas, a gente não consegue DNA. E aí é ir lá no registro fóssil mesmo. E aí o que se descobriu? Inclusive esse DNA, tá? Ele tem o quê? De diferença para o humano, 0,1%, ok? Isso porque o DNA Neandertal, por ser um ancient DNA, ele tem dano oxidativo, danos assim né, óbvio, né? Ainda que seja relativamente recente, algumas milhares de anos, você tem erros que ocorrem, né, ao longo do tempo. Quimicamente falando, o DNA vai se degenerando. Então é difícil de você tentar eliminar esses erros completamente de forma estatística e tentar inferir quais eram aí realmente os pares de bases presentes. Então, até com essa presença de erro causado pela degeneração, você tem uma similaridade que é equivalente ao que você vê atualmente, né, entre pessoas. Mas é uma espécie diferente, porque a história, a narrativa tem que permanecer. Mesma coisa com os Denisovans, tá? O que se descobriu nessa caminhada de 6 milhões de anos é que a gente tinha uns gêneros mais antigos, chamados de Australopithecus, né? E basicamente, né, vamos dizer assim, o que nos torna humanos, que foi a tua pergunta, né? O que aconteceu nessa evolução? Muita gente acha que a primeira coisa foi o desenvolvimento do nosso cérebro incrível. Não foi. A primeira coisa que o registro fóssil mostra é a bipedia. A primeira coisa que a gente fez foi ficar de pé.
Tá? Então, na nossa linhagem, claro, Eu adoro como eles falam, né? Como se fosse uma coisa direcionada, né? A primeira coisa que foi importante foi a gente ficar de pé. Eu concordo, bipedalismo é uma característica essencial dos humanos, ok? Porque para um animal intelectivo como nós nos utilizamos das nossas mãos, correto? Porque nós criamos artefatos. Então, é da natureza do homem ser bipedal. Uma das razões é porque nós temos as mãos livres para que a gente possa fazer atividades humanas, ok? Só que aí, cara, o problema que eu te falei, você já tem fóssil de organismos bipedais dessa linhagem de hominídeos antes da divergência que a biologia molecular te dá. Como eu te falei, o Sahelanthropus estava lá bipedal há 7 milhões de anos. Então, como funciona esse problema, né? Ninguém fala sobre isso. o chimpanzé e o gorila, eles ficam temporariamente bípedes também. Só que eles nunca ficam o tempo todo andando em duas pernas, tá? Eles geralmente põem os membros anteriores no chão também. Mas a gente não, a gente não fica com a mão no chão. A gente está sempre com os dois pés no chão e as mãos ficam livres. Então, o que aconteceu? Na linhagem de Homo sapiens, a primeira coisa é a evolução da bipedia. Então, a gente ficou em pé, mãos livres. Com as mãos livres agora, não é mais um membro anterior para você ficar andando. Agora você pode pegar comida, você pode pegar coisa. Então, isso possivelmente tem uma relação com a evolução também do nosso cérebro. Embora, primeiro que eu não sou especialista em evolução de cérebro, tá? Vou ser bem honesto contigo. Tem pessoas, inclusive no Brasil, assim, que seriam, que depois eu posso te dar umas, Pô, por favor, manda umas pra gente. dicas, Suzana Herculano e outras pessoas, assim, que seriam pessoas bacanas para. Vejam como eles invertem a coisa, né? É óbvio, como eu acabei de falar, que ter as mãos livres é uma adaptação. No sentido de que é adaptativo, enquanto humano, que eu tenho as minhas mãos livres, que eu posso fazer artefato. Só que vejam, aí que está a coisa, a circularidade evolutiva, né? Confundir as causas e efeitos e misturar tudo, né? Aí ele vai dizer, é óbvio, o bipedalismo é algo que é selecionável porque ele confere uma vantagem, etc. Então é provável que se um organismo conseguisse ficar bipedal e pudesse então utilizar as mãos, ele seria selecionado a favor, etc. É óbvio, porque isso é after the fact. Você já sabe que, obviamente, para um humano ser bipedal é funcional, mas naquela época você está supostamente evoluindo o bipedalismo. Não é que o bicho desce da árvore e de repente começa a andar, cara. Toda a anatomia humana ela é voltada a permitir que o bipedalismo seja eficiente. Se você pegar o chimpanzé, a coluna vertebral dele é diferente, o número de vértebras é diferente, né? O pé é completamente diferente. O pé do chimpanzé, né, ele flexiona. O calcanhar é diferente. A caixa torácica é diferente. O pescoço é diferente. Não é só você fazer umas mudançazinhas assim para tornar uma coisa em outra, não. Então, como você faz essa transição? O processo evolutivo ele não tem fim. Ele não sabe que ser bipedal vai ser positivo no futuro. Ele não funciona acumulando mutações que já sabem que o fim é a bipedalidade e cada mutação vai incrementando. Não existe isso. Então, como você monta um bipedal aos poucos, sem que ele morra na savana sendo predado? Porque, presumivelmente, um bicho que é semi-bipedal, que está no processo, nem faz sentido falar de processo de evolução, porque não há fim. Então, um organismo que teve uma mutação ligeiramente benéfica, que alterou ligeiramente o seu tornozelo, mas ele não é bipedal de forma alguma. Como que esse organismo vai sobreviver mais do que o seu parente quadrúpede, extremamente adaptado à vida quadrúpede? Eles são mais fortes, o chimpanzé é muito mais forte que você, são mais rápidos, escalam árvores. Como se dá essa transição? Quantas mutações são necessárias para transformar um organismo quadrúpede para bipedal? Como isso poderia ter ocorrido na África num período de, sei lá, presumivelmente você já tem Australopithecus bipedal. Mesmo que você esqueça lá o Sahelanthropus. Então, o molecular está te falando que a divergência ocorreu há 6 milhões de anos. Você já tem Australopithecus há 4,4 milhões de anos que eram bipedais. Então, o quê? Bipedalismo evoluiu em 1,5 milhão de anos? Quantas mutações foram necessárias nesse 1,5 milhão de anos? Como se deu isso? Como os intermediários sobreviviam na África? É isso que o cara tem que te falar. Não é te contar uma historinha, ok? Essas são as perguntas que os senhores têm que fazer para essa turma. E os entrevistadores nunca fazem, cara.
fica fácil demais. Aí o cara é um contador de história. Eu li o livro dela. É perfeito para conversar exatamente sobre esse tema. Então, algumas questões de como a gente chegou nesse cérebro do tamanho que a gente tem hoje, a gente não sabe exatamente, mas o que a gente sabe é que primeiro foi bipedi. Cara, isso é muito interessante. Sim, é muito Então permite a gente depois, né, óbvio, mas usar diariamente, constantemente, ferramentas, perfeito. armas. Perfeito. Não, e aí começa. Você mencionou o fogo. Só que você tem que sobreviver na savana antes de você ser capaz de fazer, né? Porque a tal da inteligência, ela só foi aparecer lá depois, de acordo com essa turma, né? Lá em Homo erectus, que vai aparecer em quê? 1,8 milhões de anos. Então você tem essa galera aí, virando bipedal, burro, de acordo com esse pessoal, né? Os Australopithecus eram brutamontes, e sobreviveu na floresta como aí? Na savana como? Ninguém fala. Né? A gente domina o fogo há pelo menos uns meio milhão de anos. Meio milhão de anos. Pelo menos uns 500 mil anos. Ou seja, antes do Homo sapiens, época ainda do Homo erectus, já havia o domínio do fogo. Tá? Homo sapiens mesmo, que é a nossa espécie, surge há mais ou menos uns 200 mil anos. E aí a gente começa com ferramentas. Aí eu não... Então veja, para quem entende minimamente filosofia, se você tem domínio do fogo, você tem intelecto. Se você entende filosofia, se tem intelecto, né? Você é humano. Ok? Então, Homo erectus, se ele estava controlando o fogo, fazendo fogueira, cozinhando carne, ele tinha alma intelectiva. Então, ele era humano. Isso é uma verdade metafísica que tem prioridade à especulação nominalista de biólogo. Ok? Então, no mínimo, usando aqui o critério puramente do fogo, né, uma vez que o Homo erectus já ocorria lá há quase 2 milhões de anos, então toda essa turma aí de Homo erectus para frente é humano. Tá? Se você for pegar o bipedalismo como sendo uma característica essencial humana, uma vez que ele é o que a gente chama de, talvez, eu me esqueço o termo tomista para isso, acho que é per se accident, né? É um acidente que está sempre encontrado naquela essência, porque, né, não tem como você ter uma alma intelectiva sendo um animal e sendo quadrúpede, né? Porque você não conseguiria atualizar todo o potencial humano sendo quadrúpede. Então, qualquer hominídeo aí que for bipedal, ele é humano, ok? Não vou lembrar as datas exatas quando a gente tem as evidências mais contundentes de uso de ferramentas, mas aí vem a segunda questão, né, que é uma característica. Ferramenta aparece já nos Australopithecus, tá? Ali 3 milhões de anos atrás. Antes de Homo erectus, nenhum dos gêneros Homo está presente. Então toda essa turma que eles desenham aí com jeitinho de macacos, semi-humanos, na verdade é viés evolucionista preconceituoso, inclusive. Né? Sempre desenham eles como africanos, porque ocorre na África. Mas é o bicho lá, meu pretão, né, carregando as suas ferramentas extremamente primitivas, né, esquecendo, né, dizendo, eles não eram humanos porque as suas ferramentas eram extremamente primitivas, etc. Esquecendo que tem carinha ali, tribos atuais que até hoje utilizam de ferramentas extremamente primitivas. Né? Então é uma desumanização, tá? E um racismo extremamente presente. Ok? Característica marcante de Homo sapiens. Outros animais também a têm, mas não no nível que nós temos. Então, assim, para chegar na resposta final que eu queria te dar, o que difere muito a nossa espécie de outras é uma questão do quanto a gente é mais desenvolvido ou menos em algumas questões do que eu vou ser específico agora. Por exemplo, o nosso córtex, nosso neocórtex, por exemplo, né? Ele é incrivelmente mais desenvolvido, inclusive, do que qualquer outro primata. Né? A gente tem um volume cerebral absolutamente incrível. E há cerca de 70 mil anos, provavelmente, a gente passou por uma revolução cognitiva. E aí vem uma outra característica. Quantos mil anos? Desculpa. Há uns 70 mil, mais ou menos. 70 mil, tá. E aí vem outra característica nossa, que é a linguagem. Isso é... Gente, o que nós estamos fazendo aqui? Como é que a gente está conseguindo comunicar essa informação? Porque a gente fala, cara. Porque a gente está falando aqui. Só que outros animais também comunicam, né? Perfeito. Mas eles não têm uma linguagem que permite eles desenvolverem tão bem ideias, né? Perfeito. E no nosso caso, é tão interessante que tem um cara chamado Noam Chomsky que estudou esse negócio. Noam Chomsky, claro que ele ia aparecer, né? Um cara que teve a sua teoria de 60 anos, de, sei lá, 40 anos de trabalho refutada por um cara que inclusive foi numa selva lá no Brasil para estudar uma tribo que tinha características linguísticas que o Chomsky falou que seria impossível de ocorrer, ok? E derrubou o modelo dele. Inclusive, você podem procurar um livro que chama... eu tenho ele aqui. Vou dar uma pausa aqui e pegá-lo. Esse livro aqui,
Tom Wolfe, Kingdom of Speech, tá? O cara, ele é um jornalista, inclusive ele é ateu, ok? E como ele não é um biólogo, ele não vem com aquele viés, sabe? E sendo um ateu, você não pode acusá-lo de estar com uma agenda, né, anti-evolução humana, né? E ele analisa exatamente a hipótese do Chomsky, tá? E da evolução da linguagem, né? Porque ele, como é um jornalista, um escritor, um autor, né? Então, o aspecto da linguagem o interessa profundamente, né? Então, agora, veja, né, o tanto que a má filosofia entre os cientistas é um problema pernicioso, né? Então, esse cara aí, por exemplo, ele coloca a origem do fogo, a capacidade de manipular o fogo, antes da linguagem, dizendo que houve uma revolução cognitiva porque a linguagem apareceu, etc. Veja, se você entende de filosofia, você sabe, se você tem uma alma intelectiva, você é capaz de fazer fogo, você já é capaz de falar. Então, não houve uma coisa antes da outra. Então, você acha que essa galera estava ali, não desenvolveu linguagem nenhuma, sendo capazes de manipular, pintar, fazer arte. Então, assim, não tem como uma coisa vir antes ou depois da outra. Na verdade, faria mais sentido né, as invenções virem posteriormente, né? Mas não a linguagem, que é algo que é importantíssimo para nós humanos, né? Então, óbvio que a linguagem veio primeiro, né? Mas em termos potenciais, a potencialidade de fazer tudo isso, ela sempre esteve presente em todos os organismos, em todos os indivíduos que têm alma intelectiva, né? Então, enfim. Um cara chamado Steve Pinker, que escreveu um livro chamado The Language Instinct, o instinto da linguagem, porque a linguagem, Lutz, chega a ser um instinto. Ninguém nasce sabendo português, tá? Ninguém nasce sabendo falar francês perfeitamente. Isso vem da evolução cultural. A gente culturalmente vai aprender português do nosso pai, da nossa mãe e assim por diante. Mas Isso agora, cultura virou evolução também, né? Basta colocar evolução em tudo, né? instinto de balbuciar, a gente já tem uma certa gramática inata na gente. Parece coisa de Platão, né? Mas bate um pouquinho com o que mas Platão achava assim, que tudo a gente já sabia. Hoje a gente sabe o seguinte, muita coisa, obviamente, a gente aprende na nossa vida, certo? É por isso, inclusive, que o nosso córtex pré-frontal, ele vai continuar se desenvolvendo. If, like me, you suffer Até os 20 anos, justamente como uma adaptação para esse aprendizado. Mas a gente já nasce com alguns conhecimentos, digamos assim, que a gente pode talvez chamar de instinto inato. A gente já tem um instinto inato para a linguagem. Qual vai ser essa linguagem? Se vai ser francês? Olha, se nós somos animais falantes, é óbvio que nós já nascemos com algumas pré-condições que permitem a fala. Mas veja o viés evolucionista aí. Então, porque criancinhas já nascem... Cara, eu não sei nem o que dizer. Não, na verdade, eu não vou falar nada. Isso é uma coisa tão óbvia e estúpida que eu não sei o que te dizer. Porque vai depender do contexto onde você está vivendo. Isso é uma das coisas mais interessantes que existe, porque assim, muita gente acha que os humanos eles não têm mais instintos, porque a gente é tão racional que agora é só razão. Nada, cara, a gente tem mais instintos, na verdade, do que os demais animais. A gente tem os mesmos instintos que os outros animais têm. Instinto é aquela coisa do sistema nervoso mais... Quem que fala que o humano não tem instinto? Seja lá como você vai definir instinto. Nós definimos como paixões, né? Quem disse? Nós somos animais também. Nós somos animais racionais. O cara acorda de manhã, ele sente fome. Ele vai pensar, nossa, eu estou racionalizando a minha fome. Meu coração bate porque eu sou racional. Eu sinto fome, vontade de ir ao banheiro porque eu sou racional. Quem que acha que o humano não tem instinto porque nós somos racionais? Eu não sei que tipo de gente que esse cara tá andando. Mais uma vez, vai depender do que você chama de instinto, mas essas paixões que é comum a nós e os animais, ninguém nega isso, meu. Basal primitivo que eu te falei logo nisso. Outra, falar que nós temos mais instintos que os outros organismos. De onde que esse cara tirou isso, meu?
seja, é lutar, é correr, aquela coisa que, cara, vem um problema, você tem que responder ali na hora, é meio instintivo, você não fica parando para pensar para fazer isso. E a linguagem, né, pelo menos na hipótese do Steve Pinker e de outros, ela seria, né, ou pelo menos a capacidade da linguagem, ela é instintiva também. Da mesma maneira que para uma aranha, ela não precisa aprender a fazer a teia. Ela já nasce sabendo fazer a teia. Sabe? Ela vai lá e faz a teia. Pra ela não é cultural aquilo, né? Perfeito, não é cultural. O passarinho, ninguém ensina o passarinho a fazer o ninho. Ele vai lá e faz o ninho. A abelha, ela faz a colmeia da abelha dela ali. Ninguém ensinou ela. Isso já tá isso é genético, isso é biológico. Isso é muito louco. É muito louco. É muito louco, mas isso é uma das coisas mais legais assim que existem. Então, e por isso que eu tô dizendo, a gente, de novo, a gente não nasce sabendo falar português. Mas a evidência, né, do language instinct do Steve Pinker é que já existe uma gramática, já existe uma propensão para realmente o aprendizado da linguagem, que ela é biológica, Meu Deus. Quem sabe se esse cara continuar pensando, ele vai chegar à noção de potenciato, né? Ele vai chegar, nossa, nós já nascemos com a potencialidade, né? Para falar. Uau, que descoberta, cara. Precisou aí em, sei lá, ano 2000, sei lá quanto que esses caras aí publicaram pra gente aprender que existe já desde o início, né? Porque o bebê e o embrião é humano, né? Então, desde lá da fecundação do zigoto, já existe uma potencialidade para fala. Que um dos nossos fins é exatamente a habilidade de se comunicar. Então, é óbvio que a nossa biologia vai ter características que predispõem a nós a alcançar este fim. Quem poderia imaginar uma coisa dessa? Deus seja louvado pela ciência moderna. Né? É surreal. biológica já na nossa espécie. E por isso, né, é uma das razões pelas quais a gente tem justamente essa incrível habilidade cognitiva que é fundamental para uma espécie que vive em grupo. E é isso que nos difere também da vasta maioria dos outros animais. Tem outros animais que também trabalham em grupo, certo? Mas a gente consegue trabalhar em grupo de uma maneira tão incrível, né? E isso é uma das principais diferenças realmente que tem a nossa espécie. É uma coisa que eu já falei anteriormente. Um Homo sapiens sozinho na savana, cara, vai ser comido no dia seguinte pelo leão. Então, porque tem gente que fala, não, então a gente... Então alguém falaria... Na verdade, eu tinha pensado nisso antes. Não seria um egoísmo falar que a gente é especial. Só que logo depois eu já pensei, mas se me colocar no meio da savana, eu sou comida só. Porque eu não sei fazer nada. Se você, Lutz, for colocado sozinho no meio da savana, você Exato. é comido. Agora, vai comigo. Vai a gente vai com dar um o Du. jeito. Aí, põe mais 10 pessoas, é a gente que vai matar o leão. Entendeu? Não é o leão que vai matar a gente. Então, assim, o que realmente... Isso é muito legal. Cara, olha as coisas que essa galera discute como se fosse assim... Desde Aristóteles já se sabe que, né, se você olhar pro humano, ele, do ponto de vista de armas naturais, de defesa, nós somos frágeis. Nós não temos garras, nós não temos, né, caninos afiados. Nós temos um corpo que corresponde à nossa inteligência. Nós somos bipedais. Toda a nossa ordem, a nossa natureza é voltada para isso. Nós somos animais intelectuais. Agora, essa galera fica surpreendida. Eles ficam surpreendidos porque eles estão admirando a maravilha que é a humanidade, mas atribuindo essa coisa maravilhosa a processos cegos naturais. E acham isso fantástico. Ao invés de dar glória àquele que os criou, falar, puxa, nós somos especiais, que coisa fantástica que Deus nos criou, a sua imagem e semelhança, nós temos um intelecto capaz de conhecer as coisas, capaz que nos faz né, ser capazes de construir ferramentas, construir esse computador, essa câmera, fazer o fogo, etc. Não, ele sempre tem que justapor isso daí com os instintos, nós somos a savana. Não. E atribuir essa coisa maravilhosa à própria natureza, né? É muito triste isso, né? Você vê esses caras se deslumbrando com coisas básicas. Né? É uma coisa, assim, surreal. Esses são os profissionais que estão saindo das nossas universidades. Né? O que realmente marca a evolução humana é a nossa capacidade de trabalhar em grupo, né? Não no individual, em grupo, no coletivo. E o que permite que a gente faça trabalho coletivo? O que nos individualiza, meu caro, o que nos torna únicos, no que diz respeito
a, a este universo material é a nossa inteligência. Porque tudo que você está falando aí, essa capacidade de cooperação deliberada, arte, fogo, manipulação do fogo, tudo isso é possível porque nós somos animais inteligentes. E nós, os biólogos materialistas, não fazem a menor ideia de como a inteligência surgiu. Eles vão atribuir de forma reducionista, eles vão observar o que eles enxergam como uma progressão no tamanho de cérebro, ou complexidade, queira chamar, e vão dizer que a inteligência passa a ser uma propriedade emergente disso daí. Ou seja, mágica. De repente, uma dada complexidade cerebral, a consciência emerge, não a consciência, a inteligência, né, emerge e passamos então a desenvolver isso tudo aí. Depois se fala que religiosos que dependem de milagres. Né, como você reduz a inteligência ao cérebro? Qual é o aspecto material do conceito de justiça? Quais são os meus neurônios que correspondem, ou as minhas sinapses que estão ligadas umas às outras, que correspondem ao conceito de justiça? Se o conhecimento fosse algo material, como que eu consigo, potencialmente ao infinito, compartilhar esse conhecimento? Porque a matéria ela tem dimensão física. Então, eu já dei esse exemplo num vídeo anterior. Se você tem um bolo, você vai compartilhar esse bolo, você tem que cortar pedaços dele e você acaba com o bolo, porque ele tem uma extensão. O conhecimento eu posso ensinar para potencialmente infinitos estudantes e eu não vou perder nada do meu conhecimento. Aonde que está essa informação? Ela não é material. Né? Você olha um livro ali, você tem a matéria da tinta que está escrevendo, aonde que está o aspecto material da palavra ali escrita? Materialmente falando, se eu escrevo casa ali, você tem os rabiscos, a tinta da caneta. Agora, o símbolo que eu estou atribuindo àqueles rabiscos, como aquilo ali pode ser material? Então essa galera não sabe nada. Ele fala aí, a evolução humana a gente sabe muita coisa. Não sabe nada. Porque o humano é o animal mais surpreendente de todos. E essa galera materialista, com suas premissas materialistas, né, jamais vão conseguir explicar o ser humano. Jamais. Mas enfim, vamos fechar por aqui. Novamente, a linguagem, isso, né, a gente poder se comunicar de maneira efetiva, muito melhor do que qualquer outro animal. Baleia se comunica, golfinho se comunica, orca se comunica também, tá? Mas não assim com essa fineza, digamos assim, que a gente consegue. Não é fineza. Veja a falácia de novo. Ele acha que é uma diferença de grau, né? Não, é uma diferença completamente ontológica. No caso do humano, você tem realmente uma conceptualização, você tem a verdadeira inteligência, você tem a abstração, você tem né, o conhecimento dos universais, colocar esses conceitos em proposições. Animais não fazem isso. Então há uma distinção ontológica entre os dois, que nunca vai ser explicada pelo materialismo. E aí também tem uma hipótese que boa parte também do nosso cérebro é para a gente identificar, porque quando a gente convive em grupo, a gente também tem que identificar, pô, aquela pessoa ali, eu posso confiar naquela pessoa? Será que aquela ali eu posso ou não posso? Então, esse tipo de coisa também depende, você precisa fazer um certo, queimar um pouquinho de fosfato para isso. E você, às vezes, confiar numa pessoa ou não confiar numa pessoa vai fazer toda a diferença na tua vida. Veja que muito da conversa, eu vou parar por aqui, porque já está 43 minutos, né? Mas vejam que o que acontece nessas historinhas evolutivas é o seguinte: você observa algo que é adaptativo em uma espécie, como você já pressupõe a evolução como um fato, você fica deslumbrado que aquela adaptação ela evoluiu. Né? É isso que ocorre. Mas como você sabe que evoluiu? Você tem uma hipótese mutacional de quantas mutações foram necessárias, como se deu esse processo, como os intermediários sobreviviam? Não, você não tem. Mas você se deslumbra por causa do pensamento circular. Eu sei que evoluiu, porque o materialismo. Né? Então, o cara fala, é muito importante para os humanos que sejamos sociais. Parte do cérebro
tem relação com esse tipo de comportamento. Porque, sei lá, nós temos uma maior córtex frontal. Então o córtex frontal evoluiu porque dava benefícios para esse tipo de comportamento. E fica fazendo isso. E muitas vezes eles atribuem direcionalidade. Eu ainda falei de uma forma mais correta. Geralmente eles vão falar assim: o córtex frontal aumentou para permitir a comunicação sensata. Pode procurar por aí. Leiam, não precisa ser só artigo leigo, não. Pega um artigo científico. Veja, it evolved for... Cadê? Como assim for, meu? Não tem direcionamento no evolucionismo, não. Então, é uma coisa triste, cara. Ver nego se deslumbrando com coisas óbvias e atribuindo essas coisas que, por mais que sejam óbvias, porque elas são evidentes, né? A qualquer criança de 4 anos, ele atribui isso, apesar de serem, né, evidentes, elas são extremamente fascinantes, complexas, e ele vai atribuir a origem disso daí a um processo que em seu cerne tem o acaso. Né? Então, é isso. Já chega de evolucionismo para mim num domingão aí. Então, fiquem com Deus e até a próxima.